Graça e paz, amados, bom dia, glória a Deus por mais um dia, hoje 21 de maio de 2026. Amados, ontem foi dia 20 de maio, irmãos, e eu esqueci de uma data de aniversário de uma considerada, ela é minha concunhada aqui em João Pessoa, Deusanira é o nome dela, chamamos ela de Deusa, na qual assim, Deusa, como eu sei que você assiste esse vídeo, acompanha este canal, e com isso eu gostaria de expressar por aqui, mais uma vez, o meu carinho, te honrando. Tem pessoas na terra que merecem de fato honras, e uma delas, com certeza, é você, Deusa. Assim como eu expressei, que a multiforme graça do Senhor esteja em todas as áreas da sua vida, que o querer, o realizar de Deus em você seja de acordo com a boa vontade dele, assim como está em Filipenses 2,13. E mais uma vez, é uma honra conviver com uma pessoa tão graciosa, tão cheia de graça, assim como a gente percebe que você tem essa graça, seja ela comum ou a salvífica, não sei como você vai desenvolver a sua vida espiritual, mas a graça comum com certeza está sobre você. Você é uma pessoa agradável, que expressa só coisas edificantes, não vê maldade nas suas expressões, sejam verbais ou faciais, a gente não vê de forma alguma. Parabéns mais uma vez, assim como fizemos ontem a contagem de dias da sua vida, então acrescente mais um. Hoje sim é 21.185, que ontem estávamos ali meio confusos, se era 14 bissexto ou se era 15, realmente era 14, e quem faz 58 anos faz 21.170 dias, aí mais esses 14 de ontem, 21.184, e hoje 21.185. Que Deus continue abençoando a sua vida, te dando saúde, te dando paz, te dando muita alegria. E assim sigamos aqui. A palavra do Senhor hoje nos traz no livro da sabedoria, Provérbios 29, verso 25. Quem teme ao Senhor ama ciladas, mas o que confia... desculpa, gente. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, que Ele possa me revelar textos, que Ele possa me revelar a profundeza deste significado, seja vindo aqui em discernimento do Espírito Santo, ou seja, buscando aqui nos paralelos, nos estudos, que assim nós possamos sair desse dia com corações quebrantados, voltados ao nosso Senhor, e não confiando em homens, e não deixando configurado em nossos softwares, na nossa mente, algo ou padrões que levam à destruição da gente mesmo, ou que a gente fique cego para as coisas de Deus, assim como eu vou levar a um rei aqui chamado Zedequias, e eu vou de alguma forma fazer esta ilustração, porque a Bíblia me deu aqui visão para isso e base teológica. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, mais um dia, rendendo graça ao Senhor, pois assim o Senhor fez primeiro para essa humanidade tão perdida, Senhor, que o Senhor criou desde lá do início. As coisas saíram fora do prumo do que o Senhor quer até hoje para as nossas vidas.
Não vem o caso se o Senhor sabia de tudo isso, mas o que aconteceu lá com Adão, com a queda, Adão e Eva, de alguma forma, hoje aqui, ela tem o seu peso espiritual e, de certa forma, emocional, por a gente estar inserido nesse mundo, sendo constituído ali desde a nossa infância nesse mundo. Então, esse peso emocional e espiritual geracional, ele chega até nós, ele vem baixado no nosso software. E eu estou aqui, Senhor, para trazer para mim mesmo um refrigério, uma mudança de vida, baixando estes softwares e deixando, como eu falo no privado com os amigos, deveríamos ter como no nosso celular ou no nosso computador, apenas um aplicativo, o aplicativo da Bíblia Sagrada. Porque aqui é um manual de vida, aqui encontramos respostas para tudo, Senhor. Assim como o texto hoje aqui vai falar sobre não confiar em homens, que homens nos levam a ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro porque a palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela nos faz chegar no trono da tua graça, ela nos faz ligar tudo que é decente, que é santo aí no céu, e faz com que o Senhor desligue tudo aqui na terra que não tem benefício para nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa visão. Obrigado pela palavra de hoje mais uma vez. E que os meus irmãos possam compreendê-la e avançar rumo aos seus átrios, rumo à intimidade com o Senhor, rumo à santidade em tudo que eles viverem, seja em expressões, sejam em conduta, seja em lugares santos que eles vão compreender que devem estar para configurar apenas o Senhor nos softwares de cada um. E que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, como Provérbios é como Salmo, não tem o capítulo, tem apenas assim, e não por capítulos, não por epígrafes, a separação de um texto. Um exemplo, aqui nessa palavra mesmo, ela começa desde o capítulo 28 e termina lá no 30, completo, falando uma coisa só, que aqui vai dizer, titulou aqui como Provérbios Antitéticos. E aqui então quer dizer que a gente precisa entender que essa sabedoria divina, ela precisa estar em nossa vida. A gente entender que por aqui vai ser uma aula de sabedoria, por isso que Deus, na sua infinita misericórdia com esta sociedade, com a sua raça, com a raça humana, a nossa raça, ele tem aí as suas vertentes. Exemplo, estamos falando do homem mais sábio que a Bíblia relata, Salomão, mas mesmo assim ele foi sábio até certo ponto, depois ele caiu. Ou seja, mais uma vez quer dizer que a sabedoria que precisamos buscar é a sabedoria do alto, é a sabedoria do Deus Pai Criador, do Deus Filho Criador igual, porque ele estava desde a fundação dos tempos, do Deus Espírito Santo que veio até nós após a subida de Jesus Cristo, voltando ao trono da graça do Senhor após a passagem aqui na terra. Então,
É isso que precisamos compreender. Não confiar em homem, porque homem, até o Salomão, arma ciladas. Porque o Salomão foi um homem que teve 1000 mulheres. Então, para você entender, então é uma cilada, porque se você for ver nele, um homem que fazia alianças com governos e fazia um casamento por conta dessas alianças. Entendeu? Então, assim, Deus tem a sua vertente por conceder isso lá atrás, há muitos anos atrás. Aqui eu não sei exatamente, mas estamos falando aqui de 2.800 anos, eu acredito. Mas mesmo assim, o homem mais sábio da Bíblia, ele não era digno de passar a sabedoria para nós. Mas quem é digno é quem liberou a sabedoria a ele lá atrás, e é a sabedoria até hoje, porque Deus é a sabedoria. Então ele diz exatamente assim: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Bom, aqui dá aqui uma conotação aqui direta, um paralelo ao João 12, 42 e 43. Olha bem o que diz aqui. Aqui está aqui uma explicação da incredulidade dos judeus. E ali vai dizer exatamente assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, aqui está falando exatamente a passagem de Jesus ali em meio aos fariseus, saduceus, tudo eram doutores da lei, mas eles praticavam a religiosidade. E o que é isso? É a pessoa entender a lei, estudaram a lei de Deus, na época a Torá, que basicamente são os 5 capítulos, os 5 primeiros livros do Pentateuco. Então eles estudavam ali a palavra de Deus, mas eles queriam fazer um julgamento condenatório à sociedade. Então ficava ali: olha, se você pecar, você tem que você vai para o inferno. Ou passagens como aquela da mulher que foi pega ali em adultério, que Jesus deu o exemplo, quando eles queriam matá-la apedrejada, que pela lei antiga realmente tinha base, mas como Jesus veio não para revogar a lei, mas para acrescentar o amor, e dentro do amor está a misericórdia, ali Jesus teve aquela passagem ali que ele disse: olha, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E foi embora, dos mais velhos para os mais moços, e ninguém tocou naquela mulher. Então os fariseus é bem isso que querem fazer aqui hoje, que querem julgar as pessoas, não quer julgar o bem e o mal, quer julgar de uma forma condenatória, falando: você vai para o inferno, você, acusando, acusador. Quem faz o papel de acusador aqui, está fazendo o papel do diabo aqui na terra. Então Deus é compaixão, é bondade, é misericórdia. E se eu fosse vocês que ainda não fizeram uma aliança com Deus, faria verdadeiramente, porque você estará seguro ou segura. Então essa palavra nos traz exatamente aí a um paralelo sobre essa confiança em Deus e não a homens, assim como o quebrantamento. 2 Crônicas 36:16 vai falar sobre o reinado deste
rei que eu mencionei, chamado Zedequias. Ali no verso 16 em diante, olha bem, para a gente entender que a gente precisa confiar no Senhor para estar seguro e não em homens, principalmente homens que governam, que olha bem aqui o que aconteceu. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Amado, se você estiver aqui nessa terra, passando aí, você com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, você confiando em homens, em governos e poderes, possa ser que em algum momento na sua vida você venha a ser como este rei chamado Zedequias, que ali por conta do posicionamento dele, que ele era mau, ele era muito mau. Aqui, ó, rei Zedequias, na idade de 21 anos, quando começou a reinar, ele reinou 11 anos em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor. Então, quando você vê um presidente da república, seja de direita, de esquerda, quando você vê um prefeito na sua cidade, quando você vê um líder religioso na sua cidade fazendo algo que está errado, que aborrece a Deus, então você não caia, não vá nessa onda, não vá de forma alguma, porque pode ser tarde, como ele aconteceu aqui, ó. E o seu povo, quando fazia isso, quando mofavam, quando desprezavam a palavra de Deus, teve um momento que não houve remédio algum. É isso, meus irmãos, é isso, minha família, meus familiares em Minas Gerais. Viver o padrão deste mundo, destes que governam, e você não ser temente a Deus, buscar, assim como está escrito aqui, para você confiar em Deus, para você estar seguro. Enquanto isso, você confiar em homem, você está sendo no dia a dia armado aí ciladas para você. Então é isso que temos que entender. Aqui no caso, só para vocês entenderem o que aconteceu com este homem, que levou a todos estes a não ter mais remédio para eles, não teve mais remédio algum. 2 Crônicas 36:16 diz isso. Aqui Jeremias 52:11 vai dizer o que aconteceu com este rei, esse rei chamado Zedequias e outras pessoas próximas dele. Olha bem, desde o 10. Aqui o que aconteceu: matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. Vazou os olhos de Zedequias, atoou-o com 2 cadeias de bronze, ou seja, 2 ferros de bronze passou nos seus olhos, porque ele era mau. Ele ensinava o povo a depender, a confiar em homens, e ali eles zombavam da presença dos profetas, da palavra de Deus. Então, meus amados, meus irmãos, o padrão deste mundo, ele precisa ser reprovado antes que não haja remédio algum para a sua vida. Quebrante, procure uma igreja bíblica e venha viver o que está escrito, para você não ficar cego de vez como este rei chamado Zedequias, para que você não veja os seus filhos mortos. Possa ser que aqui vá nos ensinar hoje no século 21, que você não veja os seus filhos mortos espiritualmente, e você
venha ficar cego, vendo seus filhos mortos de alguma forma aí, e você estando cego ao ponto de achar que o seu filho ainda é motivo de orgulho por viver o padrão deste mundo, o padrão que essa sociedade está levando o povo até chegar, como foi mencionado ali, de acabar com o governo, acabar com todos, acabar com a família, porque você aprova as coisas do mundo, aprova aqueles que vivem pecados, que vivem iniquidades, que vivem levando aqui uma vida dos prazeres mundanos. Tem gente que acha até legal um filho usar drogas, beber, um filho está numa vida de prostituição. Isso acontece muito. Sem querer afetar a honra do meu pai, eu creio que ele achava legal quando eu vivia essa vida promíscua, namorando, era um homem namorador lá na minha adolescência, até quando adulto. Aparentemente, infelizmente, eu percebia isso. Não, meus irmãos, você, seus filhos, suas filhas, tem que ter um plano mediante as escrituras, um plano de vida que venha a viver casamentos lícitos, que venha a casar no padrão correto da vida, sem ter fornicações, sem ter prostituição ou prostituições no geral, adultérios. Você precisa voltar, ser quebrantado no Senhor, para que você esteja seguro e que você segure a tua família, os faça seguros no Senhor, e não sendo armadas ciladas do homem que chega até você e acha legal esses padrões do mundo. Eu me deparei com a situação que um pai, no dia que a filha fez 15 anos, deu um presente para ela, uma caixa de camisinha. Gente, pelo amor de Deus, quebrantem no Senhor e venha fazer segura a sua vida e a vida da sua descendência, e não viver este mundo que cego como esse rei ficou, e vendo seus filhos mortos espiritualmente, talvez não não cefando a vida deles, mas espiritualmente estarão mortos, se você não abrir os olhos e buscar o Senhor para ser a segurança da sua vida e da sua família. Amém? Fique em paz. Sei que é pesado, às vezes eu enfatizo mais aí, mas tem hora que eu fico meio calejado de ver a mentira dessa sociedade, que a verdade é deles, que esse padrão que é a felicidade, olha, meu Deus, é isso que as pessoas têm que viver. Não, as pessoas têm que viver o padrão de Deus, não o padrão deste mundo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Fiquem em paz, Deus abençoe, e até amanhã, com a permissão do nosso Senhor. Abraços.